Então, agora vamos para o exercício 6. Deixa eu abrir aqui ele. Vamos ler dois valores correspondentes a x e y, né? Os eixos x e y, de um ponto. Então, a gente tem PU x1, y1 e P2, x2, y2. E a gente precisa calcular a distância entre os dois. Com quatro casas decimais, isso mesmo, de acordo com a fórmula. Beleza. Mostrando, né, quatro casas decimais. Ok, ele deu a fórmula da distância entre dois pontos. Aqui a gente já vê que vai ter que usar a raiz quadrada e vamos ter que usar elevação. Como a raiz quadrada precisa da biblioteca math.h, a gente já usa a propriedade de elevação também, né? De potência. Então vamos lá. Só continuando a leitura, o input ele fala que vai ser lido duas linhas. A primeira linha vai ler x1 e y1, que seria correspondente ao primeiro valor, e a segunda linha vai ser x2 e y2, sendo que todos os valores são do tipo float. Aqui atrás, ó, ele fala que são doubles values. E a saída vai ser printado na tela, né, o resultado da fórmula com quatro casas decimais. Ele não fala para pôr nada, então é literalmente só jogar na tela o resultado da equação. Então, vamos pôr a mão na massa, né? Então vamos lá. Começar como de praxe, né? Início. Vamos lá, fim. Vamos aqui no meio. Declare. O que a gente precisa declarar? Nós temos o x1, x2, y1 e y2, certo? E a gente precisa também do resultado, né? Vamos chamar de distância. Distância. Esses valores todos, eles são do tipo double. Porque é um float maior. Double é a mesma coisa de float. Ele tem só o dobro do tamanho. Então, beleza. Primeiro passo que a gente precisa fazer. Leia x1, lá, x2, y1 e y2. Opa. Agora, só que a gente tem que prestar atenção nessa ordem. A primeira linha é referente ao ponto 1, então tem que ser x1 e y1, e depois x2 e y2. Beleza. Você pode tanto colocar junto, como você pode quebrar a linha, não vai importar muito essa questão não. Se você pôr junto ou quebrar a linha, né, vai dar na mesma no final das contas. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa armazenar o resultado, né? Então a distância é igual ao quê? A raiz quadrada, sqrt, squart, né? Raiz quadrada do quê? Da potência. Vamos lá, vamos pegar a primeira equação de potência. O que tem nessa equação? A, a raiz quadrada ela funciona da seguinte forma. Eu acho que é melhor explicar primeiro como é que ela funciona. O comando dela é sqrt, né? E dentro dos parênteses você vai colocar. Então, se eu colocar aqui 16, ele vai dar a raiz quadrada de 16. Se eu colocar qualquer outro valor ou uma fórmula, ele vai dar a raiz quadrada desse resultado. E a nossa fórmula aqui ó, é a raiz quadrada desse valor interno. Vamos dar um passo atrás e vamos calcular primeiro somente esse x2 menos x1 ao quadrado. Só para a gente facilitar. Deixa eu fechar isso aqui, depois a gente abre ele. Então vamos lá. A função que faz a potenciação, né, a elevação, chama POW, P-O-W. O que a gente vai colocar? Ela funciona da seguinte forma. Eu posso colocar um valor aqui, vírgula, e a potência dele, 2. Isso significa o quê? 2 elevado a 2. E aí ele vai me trazer o resultado. Depois, quando a gente estiver codificando, eu vou fazer separadinho só para mostrar. Então aqui é elevado a 2, certo? E eu vou colocar a minha equação. x1, x1 menos x2. Vamos ver se é isso mesmo? x2 menos x1, é o contrário, na verdade, né? x2 menos x1. Aí, pronto. Beleza, obtivemos o primeiro resultado. E o que ele fala? Eu tenho que somar isso com y2 menos y1. Então, isso aqui mais
Pou de novo, né, da elevação, abre parênteses de novo, y2 menos espaço, opa, y1, certo? E ele vai ser elevado a 2, vírgula, segundo termo, elevado a 2. Beleza, vamos voltar lá para ver a fórmula. Exatamente. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então é o que nós temos aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos pegar até uma segunda linha, só para desmembrar um pouquinho. O que eu tenho que fazer? Tô com o resultado, mas eu preciso da raiz quadrada. Distância, eu posso dizer que a distância é igual a raiz quadrada, SQRT, abre parênteses, da distância. Porque eu não já estou com esse resultado dessa equação salvo na memória distância, então posso dizer que a distância é igual a raiz quadrada e jogo de novo a variável da distância. Enter. Vamos para o próximo. O que eu preciso fazer agora? Só escrever. Escreva. O que eu vou escrever na tela? Só o valor, né? Porcento, ponto 4 é um double float, então eu preciso de LF. Não é só o F, né? Então, 4 casas decimais de um long float. Opa! De um long float, que LF significa isso. Certinho? Então, estamos com a equação aqui, estamos com ela desmembrada, depois a gente vai embutir uma na outra para ver como é que fica. Vamos voltar aqui, vamos só copiar essa estrutura inicial para ser mais rápido, mais dinâmico, que a gente já falou bastante dessa estrutura. Tá, vamos apagar tudo. Aí. Então, o que a gente vai ter que declarar? Tudo é double aqui nessa questão, né? Então, vamos lá, double x1, vírgula, x2, vírgula, y1, vírgula, y2. Se você quiser organizar, essa ordem aqui não faz diferença. A gente está só declarando essas variáveis. E a variável distância, né? Ponto e vírgula. Fechou. Agora a gente precisa ler. Scanf, a gente já tinha visto que eu posso sim colocar tudo junto, né? Opa, ponto e vírgula. Vamos, abre aspas duplas, né? Porcento, aqui é um double, então é um long float. Eu tenho que colocar LF, porcento, LF de novo, vírgula, x1, opa, e comercial, né? x1, vírgula, e comercial de novo, x2. Beleza? Ó, o macetinho aqui de novo. Alt, Shift, setinha para baixo. Copiar a linha. Agora vai ser o x2 e y2. Opa, digitei errado ali em cima. Seria y1. Prontinho. Olha lá, x2, y2, x1, y1. Variáveis lidas, o que a gente vai fazer? Distância vai ser igual. Ou, abre parênteses. Abre parênteses de novo. Vamos fazer o teste só para a gente mostrar o resultado aqui na tela? Vou só colocar pou, ponto e vírgula, e vamos colocar o printf. Printf. Abre chaves, né? A gente vai estar publicando, né? Vamos estar imprimindo na tela 4 casas decimais e um float, certo? Vamos colocar o barra n, não esquecer dessa vez. Barra n. Lá, vírgula, distância. Que é o valor que a gente quer apresentar na tela. Certo? Então, vamos compilar isso aqui. Vamos abrir o nosso terminal dentro da pasta. Abrir terminal integrado. Pronto. Estamos dentro da pasta, posso dar o ls para verificar. Olha lá, arquivo 6. Então vamos lá, gcc, espaço, exercício 6.c. Olha lá o que aconteceu. Deu um erro e ele acusou minha variável pou. Por quê? Ele falou que eu tenho que incluir, olha aqui embaixo, nota, inclua a biblioteca math.h. Ou então declare o que é pou. Que função que é essa? Beleza, e falando nisso, a gente também não colocou nada. Vamos colocar 2 elevado, vírgula, né? 2 elevado a 2, né? Esse daqui elevado a esse. Vamos colocar 3 elevado a 2, só para ficar mais fácil da gente identificar o resultado. Ctrl C. Vamos incluir a math.h, né? Vou fazer assim, ó. Alt, setinha para baixo de novo. Opa, Ctrl Z. Alt, Shift, setinha para baixo. Math.h, beleza?
Ctrl S para salvar. Vamos dar um clear no terminal. Então vamos lá. GCC, exercício 6.c. Pronto, compilou. Agora vamos executar ele. ./a.out. Vou jogar só 4 valores aleatórios aqui. 2, 2, 2, 2, que a gente não vai fazer nada nesse primeiro momento com ele. É só para a gente ver o resultado ali aparecendo. 9. 3 elevado ao quadrado é 9. Está aqui representado. Certo? Vamos fazer a raiz quadrada, só para a gente ver funcionando também. SQRT. Vamos pegar a raiz quadrada de 16, só para a gente ver a mágica acontecendo aqui. Opa! Tem que compilar novamente, né? Acabei não compilando. Vou limpar o terminal, com muita coisa. Então vamos lá. Vamos. Olha lá. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, vamos só montar essa fórmula aqui agora, né? Incluímos a biblioteca que ele pediu, vamos montar a fórmula agora direitinho. Então, qual que é a fórmula que a gente fez? Vamos pegar a equação da elevação, que vai ser elevada a 2, que é o que? x2, espaço, menos x1, certo? E isso aqui é elevado a 2, mais, outra vez a elevação. Vamos usar a função, abre parênteses novamente, y2 menos y1, certo? E isso daqui vai ser elevado a 2,2, certo? Aqui embaixo, vamos lá, distância vai ser igual SQRT, opa, abre parênteses, a própria distância. Vamos pegar o valor que a gente já conseguiu e está salvo dentro da distância e vamos pegar a raiz quadrada da distância, certo? Então agora a gente já está com a nossa fórmula funcional. Vamos dar um Ctrl S e vamos salvar. GCC exercício 6.c. Tentei passar, erro. Por que que está com erro? Porque nós colocamos uma função dentro da função de elevação. Então agora nós temos que usar, além da biblioteca math, a gente tem que usar o compilador dela, que é o lm, menos lm. Enter de novo. Agora compilou. Tá vendo? Então tem essa peculiaridade quando a gente usa a biblioteca math.h. Limpa tudo. Vamos lá novamente. Vamos executar. Agora dessa vez vamos pegar o exemplo 1, 7, 5 e 9. E ele tem que dar esse valor aqui. Vamos testar? 1, 7, 5 e 9. Olha o valor que ele deu. Perceba que mesmo eu colocando 2 scanf, eu digitei tudo na mesma linha e ele aceitou. Então, novamente cai naquela questão. Se eu vim aqui e colocar barra barra, né? E a gente repetir isso aqui, ó. E repetir também aqui. Também funciona da mesma forma. O que acontece é que a gente vai ter só que ter organização. Porque a ordem das entradas importa. Então, se eu bagunçar essa ordem, vai dar outro valor. Vamos lá, Ctrl S. Aqui, ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. Vamos lá, compilar de novo. Lembrando do LM no final. Compilado. Vamos limpar o terminal. Vamos rodar novamente. E vamos colocar lá as mesmas, ó. 1, 7, 5 e 9. Vamos colocar separadinho agora. 1, 7, Enter, 5 e 9. Olha lá o resultado. Se eu colocar na mesma linha, dá do mesmo jeito. 1, 7, 5 e 9. Olha lá. O resultado, 4.4721. Vamos conferir? 4.4721. Certo? Então eu posso fazer dessas duas maneiras aqui. Ou com os dois scanf, ou com tudo junto. Vai dar a mesma coisa no final das contas. Ah, e se eu quiser chegar aqui e deixar em uma linha só? Vamos deletar essa linha? Vamos juntar tudo.
Vou só comentar ela por enquanto. Vamos juntar isso tudo, ó, SQRT, abre parênteses, vamos lá para o finalzinho da linha e vamos fechar esse parênteses tudo dentro da raiz quadrada. Olha lá. Certo? Deixa eu até apagar essas linhas aqui só para ficar um pouquinho mais enxuto aqui. Vou até puxar um pouquinho para cá. Ctrl S. Vamos limpar aqui rapidinho o terminal. Vamos compilar de novo, lembrando do "-lm". Ó, a.out. 1. Qual que são os valores mesmo que eu esqueci? 1, 7, 5 e 9. 1, 7, 5 e 9. 4.4721. Vamos conferir de novo. 4.4721. Certo? Se eu fizer de outra forma, né, quebrando a linha, mesma coisa, vou colocar até o ponto dessa vez. 1.0, 7.0, vamos dar um Enter, 5.0 e 9.0. Mesmo valor. Então tá tudo batendo certinho. Tá vendo? Então, basicamente isso. Vamos copiar lá para dentro do bcrowd e vamos ver a mágica acontecendo. Opa. Certinho. Enter. Última linha. Beleza. Conferir dessa vez a linguagem, né? Tá tudo certo. Vamos submeter isso. Ônibus. Vamos procurar os ônibus. Eu acho que é isso, né? Isso aí. Código aceito. E vamos para o próximo.